Olá! E vamos aí à conclusão e ao quinto capítulo da série Quem Sou Eu? Você que assistiu, né, todos os capítulos até aqui, eu te agradeço de coração. Eu tô muito feliz com o sucesso da série, eu não esperava. Então marca a Netflix, por favor, em todos os vídeos, para de repente, né, ela transformar todas essas histórias aí em sei lá, uma série, algo lá na Netflix que ia ser muito legal. Pediram, né, lá nos comentários, porque assim, aqui no capítulo 5 eu vou falar um pouquinho de tudo que vocês pediram e tal, e mostrar o que vocês pediram. Pediram pra mostrar minha foto de quando eu era criança. Gente, eu só tenho essa foto, que foi a foto que eu pedi lá pro Moisés tirar. Olha eu, essa menininha aqui, ó, magrinha. Olha o joelhinho escurinho. Olha o rosto, gente, olha o rosto. Deixa eu mostrar. Ó, essa sou eu, né, com meu certificado. A professora, se eu não me engano, acho que é a professora Jacira e uma outra professora que se vestiu de Papai Noel. Essa não foi a professora que me presenteou com o livro. Foi, se eu não me engano, a minha primeira professora. Então tá aí a foto da infância. Pediram pra falar o nome da igreja. E assim, gente, eu prefiro não citar o nome da igreja. Aqui a intenção não é expor. Aqui a intenção é só relatar um pouquinho sobre mim. Eu gosto muito da igreja. Hoje eu faço parte? Não, tá? Hoje eu frequento uma outra igreja. Aliás, com essa Covid, eu não tô frequentando igreja nenhuma. Tô dentro da minha casa, sem frequentar igrejas, com medo do Covid. Depois que voltar a vacina, eu não pretendo voltar a essa igreja a qual eu fiquei desde meus 15 anos de idade, né? Eu prefiro buscar uma outra igreja a qual eu venha me adaptar. Lá na entrevista da UOL, né? Quando o Thiago me mandou a segunda entrevista, porque eu dei 2 entrevistas para a UOL, a primeira para o Daniel e a segunda para o Thiago. No início lá, quando ele me mandou, eu achei, né, que não ficou tão claro como era a minha relação com a minha mãe, tá? Apesar dela ter me doado e minha avó ter me pego para criar, ela ia na casa da mãe dela, né? Porque essa avó era a mãe dela. E em alguns momentos ela morou, inclusive, na mesma casa. Então eu tinha contato com ela. Inclusive ela me espancava bastante. Às vezes eu ia ajudá-la, né, com os meus 2 irmãos. E aí eu ia lá, tipo, a mesa deles fartas e tal, mas eu não podia tocar na comida. Meu irmão me batia, não deixava eu comer. Ela não fazia qualquer questão. Mas assim, com 15 anos de idade, foi o momento que eu tomei uma decisão na minha vida. Não sei se ela brincou, falou sério sobre eu vender a minha virgindade para um velho e a gente dividir o dinheiro. Eu não sei se ela estava me testando, eu não sei se ela estava querendo saber se eu era virgem ou não. Nunca dei motivo, sempre fui aquela filha exemplar de fazer tudo muito certo, tudo muito perfeito. Era eu. Mas pra ela, eu fazia tudo errado, tipo... ela queria que eu tomasse vitaminas pra eu engordar, né? Graças a Deus eu não tomei, eu me recusei. Ela queria que eu fosse pra baile, mas eu queria ir pra igreja. Meio surreal, sabe? Assim, meio louco. E com 15 anos, quando ela veio me bater, eu tomei, né, o coisa que tava na mão dela, porque ela era um pedaço daquela madeira de caixote com aquela borracha grossa preta de sofá e com fio, né, de ferro, fio, né, de eletricidade, que ela me batia. Assim, eu era muito miudinha, né, magrinha, vocês viram pela foto.
Eu tomei aquilo da mão dela, eu joguei em cima do telhado, eu joguei ela sentada no sofá e falei: nunca mais você encosta um dedo em mim. E desde então, realmente, nunca mais ela levantou a mão pra mim. Ela me olhou assustada, um medo, sabe, assim, porque eu a enfrentei finalmente. Finalmente. E dali por diante eu passei a enfrentar todo mundo que me maltratava. Eu passei, sabe, a ter domínio, a me proteger mais, a cuidar mais de mim e não permitir que fizessem mais mal à minha vida. E desde então, a gente não se falava muito, né? Ela na vida dela, eu na minha, e eu segui em frente. Com 20 para 21 anos que eu fui morar sozinha, foi minha primeira experiência, né, de morar sozinha. E assim, gente, é triste. Apesar de eu não querer, não gostar e estar numa casa tão lotada, foi o período que eu mais me senti sozinha. Porque na casa da minha avó, eu tinha conversa com ela, né? Apesar de algumas desavenças, né? De eu ter saído por ela ter colocado a faca no peito, enfim, a água pra ferver. Minha avó sempre conversou muito comigo, tudo, tá? Eu cansei de chegar em casa chorando, falar: vó, o garoto falou que vai me chupar, o garoto falou que vai me meter, o garoto isso. A minha avó sempre conversou comigo. E eu lembro de inúmeras vezes deitada no cantinho, encolhida, porque, como eu falei, eu não tinha cama, eu não tinha nada, eu fui morar, né, com sacola plásticas e tal, e eu chorava muito, muito, e quando eu ficava triste assim, eu pegava o violão e cantava louvores pra Deus acalmar meu coração, sabe, assim, me trazer paz, conforto e confiança de que tudo ia dar certo. E assim foi, inúmeras vezes. Eu lembro que os vizinhos nos lugares que eu morei sempre falavam: caramba, você quando louva a Deus, Deus traz uma paz pro meu coração. Eu lembro inclusive uma cena na igreja cantando. Eu lembro de uma irmã falando pra mim: não, nem parece que a voz é sua. E eu lembro de uma outra senhora que tocou no meu ombro por trás e falou: por favor, não pare. Não pare. Deus está falando muito comigo através da sua vida, do louvor que você está cantando. Então, uma das minhas forças eram o louvor, né? Era poder louvar a Deus e, sabe, assim, era onde a minha alma aquietava, a minha tristeza ia embora, a minha força se renovava. Eu lembro que uma casa que eu morei, né, que foi a primeira casa, inclusive, depois de algum tempo, sabe aquela sensação que tinha alguém te olhando? Tinha alguém te espiando? Então, foi nessa casa. E teve um dia, eu tava de camiseta, né? Eu tava em casa, morava sozinha, morava lá nos fundos da casa, que sim, era a casa dos velhinhos, né? Dos idosos. Era a casa de uma outra pessoa que era alugada, e a minha era lá no cantinho, lá no final. E aí, e assim, idosos, gente, porque eram bem idosos mesmo. Eu lembro da senhora, não lembro o nome dela, cara, ela é muito fofa, uma mulher super forte, sabe, assim, cara, uma pessoa que eu me espelhei e falei: caramba, que força que ela tem. E aí eu lembro que eu tava de camiseta, calcinha, sentada no sofá. Quando eu olho pra porta, tinha um cara na beira do muro se masturbando, olhando pra dentro da minha casa. Gente, aquilo me deu um pânico. Eu comecei a gritar, sabe assim, você sem reação. Aí a senhorinha saiu e falou assim: o que que houve? O cara pulou um muro. Eu só lembro do cara em cima do muro falando pra mim assim: obrigada.
Sabe assim, aquilo me deu um nojo, aquilo me deu um medo. A única coisa que eu lembro dele é que ele era vestido de roupa social como se ele fosse evangélico e uma aliança enorme no dedo dele como se ele fosse casado. Isso me marcou. E aí eu entrei em pânico, eu não conseguia ficar dentro de casa. E aí eu fiquei com a minha avó de novo uns dias. Foi o único momento que eu retornei, né? Retornei pra casa da minha avó. E aí eu arrumei uma menina pra dividir a casa comigo, o aluguel, a gente trabalhava juntos. Aí, tipo, não durou muito tempo, que na mesma semana a garota já pegou o segurança que trabalhava do lado, já botou dentro de casa pra fazer sexo, tipo, eu era virgem. E aí não deu certo também. Aí botei uma outra menina pra morar comigo, ela tinha vindo de outro estado. E aí as pessoas da igreja vieram falar comigo, coloquei ela na minha casa, mas assim, foi um inferno, né? Porque eu com inimizade com a menina lá, né, da disputa, e ela fazendo aquela, sabe, aquela coisa tipo, eu moro aqui, eu posso trazer quem eu quero, eu pago a conta tanto quanto você. Então assim, e aí eu pedi para que ela se retirasse, enfim. E depois eu fui dividir casa com 2 colegas de trabalho lá em Rocha Miranda. E por um tempo, tipo assim, tinha a Cláudia, que infelizmente faleceu, né? Que inclusive brigou por mim lá na Feira dos Paraíbas. Quando um cara veio me chamar pra dançar, eu falei que não, o cara quebrou a garrafa e veio pra cima de mim. E aí a Cláudia entrou, cara, ela não pensou, tipo, sabe, assim, entrou na minha frente pra me defender e falou, não, enfrentou o cara, porque eu fiquei assustada. E aí, aí moramos nós 3, eu, ela e Luciana. A Luciana é minha melhor amiga até hoje, dividíamos o quarto, eu e Luciana, e a Cláudia tinha um quarto sozinha. A Cláudia era meio chatinha, enjoadinha, era super do bem. Mas como a Cláudia tinha um cara que ela ficava, né, que ela era amante, e eu não concordava com aquilo. Então, eu tava em casa à noite, o cara queria ir pra lá, e eu de calcinha falei, eu não vou. Ele não tem que vir a essa hora da noite, senão é hora de homem vir pra cá, pra casa. Cara, foi um inferno, caiu na porrada eu e o cara. E aí a Cláudia me expulsou da casa. Falou, cara, aqui não tem nada no seu nome. Aqui você não manda em nada. Porque era realmente o nome da Lu e dela. E a Lu que me convidou pra morar com elas, depois de acontecer tudo isso, a Lu falou, não, vem dividir com a gente, que é bom que divide o dinheiro, fica menos apertado. E aí quando a Cláudia falou aquilo, eu fui pra calçada, comecei a chorar. E aí eu liguei pra minha mãe. E foi quando ela falou, não, vem morar comigo, vem ficar uns dias aqui em casa. E aí foi quando a gente foi morar juntas. Mas que... gente, é tanta coisa que eu tô tentando resumir o máximo possível em alguns vídeos, tá? E foi quando eu decidi morar com as coisas no meu nome. Né, ter tudo no meu nome, ser a minha casa, eu pagar as minhas contas, que aí foi quando eu fui morar lá na Vila da Penha, porque aí ninguém ia me expulsar mais de lugar nenhum e eu não queria mais dividir casa com ninguém, porque assim, não é fácil dividir casa com ninguém. Uma outra coisa falando em casa, em dividir, eu lembro que assim que estreou a série Quem Sou Eu, um rapazinho me chamou lá no Instagram e falou, a Jéssica falou que você já morou na casa dela. Eu, gente, quem é Jéssica? Aí eu falei, manda foto. Ele mandou, eu falei, é verdade. Então faltou eu contar que na infância, na adolescência, né, eu vivia de casa em casa, tá? Eu ficava um pouquinho na casa da Maria, que é a mãe da menina que eu briguei. Eu fiquei um pouquinho na casa da Viviane, né? Eu fiquei um pouquinho na casa da Meire, onde a dona Miriam, inclusive, me ensinou a fazer. Até hoje eu uso a calda de bolo que ela que me ensinou a fazer com creme de leite no lugar do... Faz um brigadeiro, mas ao invés de usar leite condensado, você usa o creme de leite.
que é uma calda que deixa o bolo maravilhoso. Qualquer bolo fica gostoso. E até a dona Miriam mandou outro dia, pede pra Daniele passar aqui. Então eu devo uma visita, eu vou lá. Inclusive vou levar o meu livro pra mostrar pra ela, presentear. Então assim, passei em casa, dividi casa com algumas pessoas. Dividi casa não, né? As pessoas me deixaram. As mães me recebiam, porque tipo assim, quando o negócio ficava fervendo na casa da minha avó, tipo, minha mãe me batia. Eu falava, vou fugir de casa! Pegava meus trapinhos e ficava na casa de um, na casa de outro. Uma das casas que eu mais fiquei foi a da Maria e foi a casa da Meire, né? Muitas vezes eu ficava na casa delas e assim, nunca paguei R$1, porque eu nem tinha noção disso, de dinheiro, de nada. Que eu tava ali, né, gerando uma despesa a mais. Pelo contrário, eu fui muito, muito bem recebida nessas casas. Eu fui muito bem tratada. Eu fui tratada tanto quanto as filhas delas, entende? Assim, eu sou muito grata por isso, de verdade. Corrigindo, né, a Divina, gente, quando eu falei lá na série que era estudante, não, a Divina era funcionária da escola. E lá na série 3 eu falo sobre a mulher cobrar a pensão e eu falo sem querer sobre tratar mal a mulher, não, é tratar bem a ex-mulher, tá? Só corrigindo a fala. Uma coisa importante também falar, né, sobre preconceito, além de ir a mercado e segurança ficar olhando, senhorinha segurar a bolsa. Eu tive uma experiência lá na empresa que hoje não existe mais. Foi uma das melhores empresas que eu trabalhei, que é a Telesoluções. Onde uma diretora da empresa, por mais que eu tivesse experiência, por mais que eu fizesse ali, né, fosse estagiária voluntária do endomarketing, fiz a prova, fazia faculdade de publicidade e propaganda. E aí eu fiz o processo seletivo para fazer parte sair da supervisão e fazer parte do endomarketing. E aí, depois de alguns anos, eu não entendia por que eles não me promoveram e tal, e por isso eu acabei desanimando da empresa, pedi para ser mandada embora e abri minha loja lá em Caxias. Mas aí depois eu descobri que uma pessoa, né, que trabalhava, que viu ali o que aconteceu e a fala da diretora, ou até se eu tivesse falado antes, eu tinha metido um processo nela, mas como já tinha passado mais de 5 anos, eu não poderia fazer mais nada. Que ela falou assim, não promove essa garota não, ela é muito feinha, pretinha, promove a fulana, que é irmã da gerente, branquinha, da bochecha rosadinha, prefiro ela, promove ela. A garota nem experiência tinha, tá? Eu é que ensinava e dava dicas um monte de coisa. E aí depois eu abri mão de tudo, falei, vou ajudar ninguém, se vira, dá o jeito de vocês. E fiquei chateada, magoada, e por isso que eu saí da empresa. Fiquei bem chateada mesmo. Uma outra coisa que eu quero deixar clara aqui, que é importante falar, é como eu decidi, como eu queria ser tratada como mulher. Eu via dentro de casa, né? E assim, minha avó acobertava tudo aquilo ali. Fingia que não via. Meus tios espancando as ex-mulheres deles. Uma delas que faleceu, a fofinha, faleceu com um tumor, um câncer na cabeça. Cara, meu tio batia tanto a cabeça dela na parede, chutava tanto a cabeça dela. Sabe assim, as mulheres com o olho roxo, toda roxa, muito, muito machucadas, apanhavam muito. Tipo assim, eles batiam nelas como se tivessem batendo em homens. E eu olhava aquilo me dava um ódio, uma raiva, uma revolta. Sabe assim? E eu me perguntava por que elas aceitam isso. E assim, depois estavam lá trepando com eles. Depois estava lá agarrando, beijando, fazendo comidinha, lavando a roupinha deles. Sabe, assim, cara, eu falei, nunca vou permitir que um homem encoste um dedo em mim. Nunca. E por isso que o dia que meu ex-marido me enforcou, gente, já era separado, ele me enforcou.
sabe assim, no pátio da escola, onde meu filho estudava, do nada, o cara surtou do nada, tipo, meu filho tava de castigo que tinha aprontado na escola, ele tinha dado uma maçã do amor pra ele, um monte de doce, tipo, se a criança aprontou, não tem que dar doce. Então eu peguei o saquinho de doce, a maçã do amor, falei, segura aqui, por favor, porque eu ia guardar, só ia dar depois, quando ele saísse do castigo. O cara surtou do nada, não sei o que ele pensou. Ele começou a me enforcar, me chamar de maluca, de um monte de coisa. Eu desesperada, sufocando, meu filho correu, eu só fiz assim, ó, enfiei a unha aqui assim nele, comecei a arranhar e cravar pra machucá-lo, pra ele me soltar. Ninguém ajudou. Ninguém foi separar. Ninguém estendeu a mão. Ninguém. Fui pra delegacia. Minto. Meu filho tava em crise de bronquite, então eu tinha que escolher entre ele ir pra polícia. Aí o que eu fiz? Fui na polícia, a polícia, ó. Ah, mamãe, eu vou segurar ele aqui, mãe, pra senhora aí. Sabe assim? Então, pra mim, quando eu fui pra delegacia, nada fizeram, sabe, assim, quando eu fui pra exame de corpo de delito, o laudo falou que não podia fazer nada, porque eu não tinha marca, tipo, já tinha passado mais de uma semana. Eu fui na médica, a médica falou, não posso fazer nada por você, senhora, é sua palavra que tá dizendo que a senhora foi enforcada, assim. E quando eu fui na escola procurar testemunhas, todo mundo falou, não vi nada, não sei de nada, se recusaram a ajudar. E é assim que a mulher é tratada. É assim que as mulheres são tratadas. Sabe? Então você, que quando for agredida, vá direto na delegacia da mulher. Não vá na delegacia normal. Eles não têm todo um preparo, toda uma estrutura para te socorrer, para te tratar. Porque assim, hoje vale a sua palavra. Na minha época eu não sabia dos meus direitos. Eu soube mediante uma palestra na minha faculdade, onde eu levantei no meio de todo mundo. Eu falei, mas eu não fui tratada assim. E aí no final da palestra eu fui lá, conversei com a delegada e ela me explicou todos os meus direitos. Só que assim, a gente vê tantas mulheres que deram queixa e hoje estão mortas. Porque nada tem sido feito para proteger a mulher. Sabe, assim, eu me senti desamparada, eu me senti sozinha. Sabe, assim, eu não vi um irmão, eu não vi um tio, eu não vi ninguém falando, eu vou lá, sabe, eu vou tomar as dores por você. Eu vou te defender. Ninguém. O único rapaz que estudou comigo, que trabalhou comigo lá nessa empresa da L Soluções, assim, gente, é uma empresa que a gente leva pessoas pra vida, que sim, todo mundo se ajuda, hoje todo mundo conhece todo mundo, gosta de todo mundo, é uma empresa que criou, sabe, assim, amigos pra sempre. E aí ele falou, Daniele, que eu publiquei, tava com raiva, eu publiquei no Facebook, eu não sou de publicar, expor minha vida. E aí ele falou, fala onde ele tá, que eu vou buscar, vou pegar esse cara, a gente acaba com ele. Aí eu até mandei uma mensagem, falei, exclui isso, pelo amor de Deus, porque se acontece alguma coisa, você ainda é preso e eu sou presa. Mas foi a única pessoa que eu vi me defendendo e nem me conhecia direito. Só tinha trabalhado comigo, sabe, assim, mas eu esperava que um irmão ou que um tio fosse lá tirar satisfação com aquele infeliz ao me agredir, sabe, eu nunca me imaginei, nunca esperei ser agredida por um homem, nunca, eu não admito. Eu acho inadmissível um homem agredir uma mulher como eu via meus tios agredindo. Sabe assim, eu não aceito isso pra minha vida. Eu prefiro ficar sozinha. Sabe, eu sei me dar prazer. Eu gosto da minha companhia. Eu sei sair sozinha. Do que estar com um homem do meu lado, me maltratando, me tratando como lixo. Sabe assim, me batendo. Só pra dizer que eu tenho um macho. Só pra dizer que eu tenho um homem. Só pra dizer que eu tenho peru. Gente, tem peru de plástico. Eu não aceito.
Então, quando aconteceu isso com meu ex-marido, né, eu falei, que isso, gente? Sabe? Ninguém acolhe a mulher, ninguém ajuda. Sabe assim, a mulher, meu Deus do céu, sabe? Meu Deus do céu. Mas eu decidi e defini na minha vida que eu não ia viver aquilo pra sempre, que não ia ser assim. Quando eu resolvi me separar, eu tive que escolher entre a minha felicidade e a felicidade do meu filho. Quando eu vi meu filho surtando, batendo na cabeça, gritando, pedindo pra eu rasgar as fotos, desesperado, aquilo me machucou muito. Me fez sofrer muito. Só que eu tinha que escolher entre a felicidade dele ou a minha. Eu não podia estar com um homem que não pagava as contas de casa, não me sustentava, não me tratava bem, não sustentava o filho, não dava nenhuma estrutura pra gente. Sabe, assim, só pra dizer que eu tenho um homem, eu só pela felicidade do meu filho, cara, quem bancava tudo era eu, quem sustentava tudo era eu. Falei, eu não vou aceitar isso pra minha vida. E o que me fez decidir separar, né, foi no dia da minha formatura. Eu tava indo pra formatura, eu botei um vestido preto. E nesse dia da formatura, finalmente, né, teve alguém ali pra me prestigiar. Foi a Barbarella, minha ex-gerente, ela até comentou lá no capítulo 1. Não teve pai, não teve mãe, mas tinham pessoas que me amavam. Então a Barbarella, minha ex-gerente, ela foi na minha formatura, lá na Barra, longe pra caramba. A Michelle, filha da Divina, aquela que arrumou a vaga na escola pra mim, né? Ela saiu lá de Caxias pra Barra pra me prestigiar, porque ela sabia que era importante aquela data. A Luciana Gravelli, minha melhor amiga, que eu amo, e lá, mas no finalzinho eu vou falar melhor sobre ela e sobre a Cleijonai, que são duas pessoas mega importantes na minha vida. Meu ex-marido e meu filho. E aí eu botei um vestido preto, vestido que eu tenho até hoje, há anos aqui no guarda-roupa. E meu ex-marido ficava, esse vestido tá horroroso em você. Você tá horrorosa nesse vestido. Você tá feia, você isso, você aquilo outro. Eu falei, chega. Hoje é o dia mais importante da minha vida. Cara, é uma vitória, é algo que vai mudar a minha vida pra sempre. E você não tá vibrando comigo. Então, se você não consegue falar algo pra me deixar mais feliz do que eu estou, cala tua boca. Porque eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Porque assim, gente, estar com alguém que não vibra com você, estar com alguém que não sonha os seus sonhos, estar com alguém que não, sabe, não fica feliz pela sua vitória, só tenta te puxar pra trás, sabe, te levar pro buraco. Foi na compra do apartamento, foi na abertura da loja, foi no dia da minha formatura, sabe, sim, sabe, nunca esteve ali pra nada. E eu falava, eu não quero isso pra minha vida. E aí lá no dia da formatura, conversando com o professor, ele falou pra mim, Daniele, até quando você vai aturar isso na sua vida? Eu falei, cara, eu não preciso disso. Eu que pago tudo. Pra que eu vou ficar com um homem só pra dizer que eu tô, né? Só pela felicidade do meu filho? Não vou aceitar. Não vou aceitar. Até porque filho cresce. Falei, filho casa, sabe? Filho esquece que tem mãe, esquece que tem pai. Eu tenho que aproveitar que eu tô nova, que eu tô jovem. Porque daqui a pouco filho casa e aí eu já não tenho mais idade, nem corpo, nem vou estar mais bonitinha pra poder reconstruir a minha vida, né? Ou não vou poder ficar escolhendo, vou ter que aceitar qualquer coisa só pra dizer que, agora eu tenho alguém. Não mesmo. Então foi difícil pra mim ver meu filho chorando, ver meu filho sofrendo, ver meu filho machucado, magoado. Mas eu sabia que aquilo ia passar. Eu sabia que aquela dor dele ia acabar. Mas eu não podia desistir de mim. Eu merecia mais. Eu queria mais. Eu precisava de mais. E aquela relação onde eu deitava na cama me fazia de marionete. Aquele cara, eu deitava, abria os braços e falava, finge que eu sou uma boneca de pano.
sabe? Um fantoche. E ele metendo em mim, e eu sentia nojo. E eu fazia aquilo porque eu me achava com obrigação por ser casada e ser da igreja. Que eu tinha que fazer o papel, mas aquilo me dava um nojo. Eu ia pro banheiro, eu chorava, eu sentia um nojo, porque eu não queria mais ser tocada por aquele homem. Então, eu pensei em mim. Eu decidi por mim. Porque não adianta estar do lado de alguém pela felicidade só do filho. E você? E a sua felicidade? Era o que eu pensava todo dia. Eu falava, não, eu mereço ser feliz. Não vale a pena. E voltando, né, a Luciana Gravelli, ela que me incentivou a fazer a faculdade. Ela que me incentivou, sabe, assim, a fazer inúmeras coisas, a crescer como pessoa, que me orientou na vida, que me ensinou a vender os produtos de sexy shop. E a Cledionai, sabe, uma amizade, uma pessoa do bem, coração puro. Você vê a transparência da pureza dela por dentro e por fora. E assim, ó, tanto a Lu quanto a Cledionai estiveram no nascimento do meu filho. Estiveram no meu casamento. Cara, a Lu, ela é testemunha de Jeová. E todo mundo sabe que testemunha de Jeová geralmente não entra em igreja evangélica. E a Lu foi. A Lu estava lá. A Cledionai, no meu casamento, eu casei longe pra caramba. Não sei se foi Mesquita. Eu sei que eu casei muito longe do bairro que eu morava. E nesse dia choveu. Eu andei, né, numa Kombi pra pegar o bolo, pegar salgadinho. Choveu muito, caiu um pé d'água, Deus falando, minha filha, não case! O salgadinho azedou, a torta salgada azedou, sabe, assim, vocês não têm noção. E Deus falando, não casa, minha filha, não vai ser filho, não vai ser bom pra você. E eu insistindo, fui lá e casei. A Cledionai com um barrigão enorme do Pedro, um barrigão muito grande. Em pé, ninguém deu lugar pra ela no trem. Ela e a Lu foram no meu casamento, sabe, assim, então, a gente não se fala muito, a gente tem até um grupo que eu criei hoje no WhatsApp, a gente se vê uma vez por ano, isso quando dá, tipo, agora pro Covid a gente nem se encontrou, mas são pessoas que eu posso contar, são pessoas que eu amo e sei que me amam, sabe, assim, a Lu quando viu o vídeo viralizando, a primeira coisa que ela fez falou, Daniele, cuidado, ó, não deixem te machucar, sabe? Tô aqui. A Cledionai, caraca, mulher! Sabe, assim... Eu lembro que uma vez estava eu, Lu, no apartamento da Cledionai. E aí eu sempre fui meio que louca, né? E a gente gravando numa fita cassete, maior sem vergonhice, e eu falando merda, né? Falando de piro grande, falando um monte de coisa. Caraca, o marido da Cledionai ouviu aquela vida. Me olhava meio torto, tipo, não gostava de mim. Ela nunca se afastou de mim. Hoje ele até falou, isso, amiga, cara, manda um beijo pra ela. Porque a gente sempre esteve presente na vida uma das outras. Mesmo que fosse uma vez por ano. Mesmo que fosse uma data importante só. Mas a gente sempre se encontrou. Então são duas pessoas que eu quero ressaltar aqui nesse vídeo, que foram importantes demais na minha vida e continuam sendo. São as únicas duas melhores amigas. Óbvio, tenho outras amigas e tal, mas elas estão sempre ali, sempre estiveram. Tenho outras que conquistei agora, há pouco tempo, mas elas sempre estiveram na minha vida. E aí, ó, tem mais de 15 anos, é muito tempo, sabe? Assim, é uma amizade de verdade, sincera. Quando eu fui morar sozinha, né? Eu dividi casa com a Lu, com a Cláudia. A Cláudia, infelizmente, já faleceu. Gente, a Cláudia, quando a gente foi a primeira vez na Feira dos Paraíba, um cara pediu pra dançar comigo, eu não quis dançar. O cara quebrou a garrafa e veio pra cima de mim. Cara, a Cláudia não pensou 3 vezes. A Cláudia entrou na frente pra me defender, sabe? Assim, não deixou o cara me machucar. Ai, e eu sou grata, Cláudia, por isso. Infelizmente ela faleceu, a gente não tinha voltado a se falar, porque quando moramos, dividimos casa, né? A Cláudia e eu, e a Lu, que foi convite da Lu,
A Cláudia, ela tinha um namoradinho e aí eu não aceitava, tipo, cara, o namoradinho tarde da noite ir na casa e aí eu tá de calcinha, ter que correr, me arrumar, tipo, cara, já era quase meia-noite ou meia-noite e pouquinho. E aí eu me recusei, o cara chegou lá, a gente discutiu, caímos na porrada. Aí a Cláudia falou, sai da minha casa, aqui não tem nada no seu nome, nada. Eu fui pra calçada, pra sarjeta, sentei ali, comecei a chorar. E aí eu falei, cara, liguei pra minha mãe na época, aí ela falou, não, pode ficar aqui em casa. E fiquei uns dias na casa dela até eu arrumar meu canto. E aí eu dividi casa com uma menina do trabalho. Na primeira semana ela deu pro cara dentro da casa, aquilo me deu uma raiva, tipo, eu ainda era virgem, tá? Aí pedi pra ela ir embora, não moramos mais juntas. Aí chegou uma menina de outro estado, aí a igreja, Daniela, deixa ela morar com você e tal, da mesma igreja que eu. Mas também não deu certo, né? Tivemos muito atrito, muitas coisas. E até eu arrumar o meu canto, a minha casa lá na Vila da Penha, onde eu poderia falar assim, tudo no meu nome. Eu que pago, é a minha casa. E quando eu fui morar sozinha, cara, foi aonde eu me dei melhor com a minha família. Sabe, assim, quando eu morava na casa da minha avó era um inferno, era briga, era discussão praticamente quase todo dia, eu não me dava bem com ninguém. E depois que eu fui morar sozinha, quando eu ia visitar de vez em quando, cara, eu era tratada igual uma princesa. E assim, né, eu fui aquele início de mudança da minha família. A minha família, a maioria se converteu ao evangelho. Eu fui a primeira a me formar no nível superior. Depois outros primos meus se formaram. Outros primos meus voltaram a estudar. Alguns primos meus foram morar sozinhos. Então, assim, gerei uma mudança na minha família. E isso me deixa muito feliz, sabe? Assim, vê-los me admirando. Aquela implicona, aquela chata. Mas eu sempre fui admirada pela minha família e pela força que eu tinha. Minha família mudou muito, assim, outras pessoas, todo mundo, outras pessoas bem diferentes daquela época minha da infância. Eu fiquei muito feliz com toda essa mudança. Quando eu separei, né, eu lembro que eu saí com um cara, ele morava em Copacabana, era taxista, e eu fui no supermercado, né, eu moro num bairro totalmente diferente, Zona Norte, bem longe. O cara saiu de Copacabana, veio aqui onde eu moro, me buscar no mercado pra me ajudar a subir com as compras de casa, porque assim, quando eu me separei, fazer compra pra mim era a minha maior tortura. Carregar aquele peso todo, subir, né, as escadas, porque aqui não tem elevador, pra mim era a maior tortura. E aí quando o cara entrou, quando eu entrei no carro e tal, eu sentei na frente, meu filho atrás, eu falei pro cara, e aí, você tá com fome? Que era horário de almoço. Falei, quer que eu faça uma lasanha pra você? Aí meu filho, por que você tá oferecendo lasanha pra ele? Eu não tô entendendo. Aí eu falei, porque ele é amigo da mamãe e tal. Na hora que eu tô entrando no prédio, né, que eu vim com a bolsa pra abrir a porta, vim com ele, que eu seguro a porta, meu filho começa a segurar minha mão bem forte e falar, mãe, você não vai me abandonar, né? Você não vai me deixar pra você ficar com esse cara, né? Eu ajoelhei, fiquei na altura dos olhos dele e falei, mamãe jamais vai te abandonar. Jamais. E aí eu percebi o que deixava meu filho triste, o que deixava meu filho desesperado. Ele se sentia abandonado pelo pai e achava que a mãe também iria abandoná-lo. Então ele tinha medo de ficar sozinho. Depois disso, conversando até com a psicóloga, ela falou, mãe, evita ter um relacionamento agora e tal. Então eu fiquei, sei lá, um bom tempo, mais de um ano, sozinha, sem me envolver com ninguém quando eu estava com ele, porque ele ia pro pai a cada 15 dias, para preservá-lo, sabe, assim, para poupá-lo. Porque para ele foi muito dolorido e essa cena, ela me marca até hoje. Porque a gente às vezes precisa parar e entender qual é o medo, qual é a aflição do filho, o que faz ele a todo momento ficar agitado e querer chamar atenção para si, né? Às vezes é só medo de ser abandonado.
Uma outra coisa que eu acho muito legal, que eu acabei não falando aqui, é que assim, né, onde eu estudava, não dava livros. E um moço, Vicente, o nome dele, que tinha uma barraca de livros usados lá em Caxias, perto do supermercado Valente. Ele me emprestava um livro, um gibi pra eu levar pra casa pra eu ler. Depois eu devolvia pra ele intacto, sabe? Uma vez até rasgaram, eu chorei, cheguei pra ele chorando. Ele, não, tudo bem, Daniele, tudo bem, não tem problema não. Sabe? Muito gente fina. E por vezes eu passava assim pelo lixo, eu via livros, gente, eu catava livros no lixo. E eu tinha uma felicidade, porque assim, eu nunca tive boneca, tá? Minha primeira boneca foi com 21 anos, que a Eva me deu e eu tenho essa boneca até hoje. Foi minha primeira boneca. E aí, eu não ligava muito pra brinquedo, eu queria ler. E tem mais de 5 anos, ou menos, eu não lembro, eu participei da Bienal como escritora. Eu publiquei o livro primeiro, né? Mulher Não é Só Vagina. E depois O Príncipe da Mamãe. São esse aqui todos os desenhos que meu filho fez do livro, sabe? Eu peguei os desenhos dele para contar um pouquinho da história, como é que é a separação, como é que fica a cabeça da criança. E assim, o livro foi um sucesso, foi muito legal. Sabe, assim, foi pra mim uma grande vitória de catadora de livro no lixo pra escritora numa Bienal de livros. Caraca, assim, é muito legal, muito legal. Tipo, não desista dos seus sonhos, porque é possível. Além da escola, né, Turma da Mônica, que me ajudou muito com meu filho, uma pessoa que eu não posso esquecer de citar aqui e que faz parte da nossa vida até hoje, que me ajuda até hoje, é a Maria Helena, uma vizinha de porta de frente. Ela, quando eu chorando, batendo de porta em porta, meu filho passando de mão em mão, cheguei pra ela e falei, Maria Helena, me ajuda. Pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda. E ela não queria olhar o Kaique de jeito nenhum, se esquivando. E aí ela viu tanto meu desespero que eu comecei a chorar e falar que eu precisava trabalhar, que eu precisava de ajuda. Aí ela resolveu assumir, tomar conta do Kaique, que não era fácil, tá? Ele aprontava muito com as pessoas que tomavam conta dele. E eu falei, não, pode bater na frente dele, se precisar pode bater. Ela nunca precisou bater no Kaique, mas foi a única que deu jeito no Kaique, sabe? Assim, que consertou e que me ajudou com o Kaique quando eu mais precisei. Então, sou muito grata a Maria Helena, de verdade. Até hoje ela passa o olho, se Kaique tá na rua e tal, tá fazendo alguma coisa, ela, Daniele, vi isso, hein, Kaique, isso, hein? Sabe, assim, uma pessoa incrível, um coração super do bem. Eu sou muito grata a Maria Helena por essa ajuda junto ao meu filho, que foi muito importante. Lá na mesma empresa, né, na Telesoluções, eu tinha uma supervisora chamada Gil. A Gil, eu chegava lá e tinha dias que eu tava com o coração muito aflito, muito triste, porque não era fácil o convívio na casa da minha avó. Eu lembro que uma vez eu cheguei e chorei tanto. E a Gil me deu um abraço, eu falei, agora deixa eu respirar e deixa eu ir trabalhar, porque eu tenho contas pra pagar. E aí, né, você que é líder, que é supervisor, que é gestor, às vezes só em ouvir ou dar um abraço ao seu funcionário, dar uma força ao seu funcionário, até mesmo para ele produzir melhor. Eu, como supervisora, sempre tive esse cuidado em ouvir o meu funcionário, em conversar. Óbvio, isso depois de um tempo de maturidade na profissão, porque no início eu era muito novinha, era ferro e fogo, sabe, assim, era muito rígida, mas de acordo com os feedbacks dos funcionários, eu fui mudando, eu fui me aperfeiçoando, fui me tornando uma líder melhor, sabe, assim, então, abrace mais, amem mais, tanto vocês com a família, porque às vezes um abraço salva a vida. Quero falar da minha monografia, né, pediram para falar momentos da faculdade, então assim, quando eu fiz a faculdade de Publicidade e Propaganda, e aí eu já citei um pouquinho no capítulo 4, eu era mais velha e tal, mas tem um momento nessa faculdade que marcou muito,
No dia da minha monografia, eu tinha combinado com a Michelle, filha da Divina. Ela é, até hoje, né, a minha melhor amiga. E eu tinha combinado com ela pra ela ficar com meu filho pra eu poder apresentar a minha monografia. Só que o professor falou, Daniela, sua vez, você vai ter que entrar. E a Michelle não tinha, né, chego ainda. Eu tive que entrar com meu filho. E meu filho não era fácil. Eu sei que quando terminei de apresentar, eu falei, e aí, professor? Ele falou, olha, você passou, mas eu vou te passar com a nota mínima. Isso foi lá na Uniswan. Porque você fica usando o seu filho como desculpa pra gente ter pena de você. Eu abaixei a cabeça, chorei e falei, enfim. Aí assim que eu saí, a Michelle chegou, falei com ela, falei, cara, quero que ele vá pra puta que pariu, que ele vai tomar no cu. Passei, com a nota mínima, mas passei. Ele não sabe quem eu sou. Porque teve uma prova dele que eu cheguei atrasada, porque meu filho tinha muita crise de bronquite, né? Então eu cheguei atrasada na prova, ele não queria me dar prova. E, tipo, eu tinha que pegar meu filho, sair correndo com ele, botar na creche, porque meu ex-marido não me ajudava em nada, pra ir pra faculdade. Então eu cheguei muito atrasada na prova. E ele falou, não vou te dar a prova. Eu comecei a chorar, falei, caraca, olha aqui. Comecei a tirar o nebulizador, tirar as coisas, porque depois saía da faculdade e ia pra loja, que eu só abria a loja no horário da tarde. E tirar, e mostrar pra ele, olha, pelo amor de Deus, eu não tô de brincadeira, sabe? Assim, poxa, meu filho entrou em crise, eu tive que fazer uma nebulização, porque a creche não ia ficar com ele deu febre. E aí ele, tá, eu vou deixar você fazer a prova. Eu fiz a prova soluçando, chorando. Foi a pior prova que eu fiz em toda a minha vida. Eu tirei uma nota muito baixa. E aí na formatura eu tive que levar meu filho, né, na monografia, melhor dizendo. E aí ele falou isso pra mim, que eu usei meu filho pra ele sentir pena, ele e os professores sentirem pena de mim. Eu acho que as pessoas, elas têm que parar de julgar mais, de criticar, de apontar, sem antes saber a história e a vida do outro. Eu não ia brincar com a saúde do meu filho. Eu não ia usar meu filho pra ter pena de mim, porque eu estudei pra caramba pra fazer aquela monografia. Eu passei noite, a lágrima escorrendo, digitando no computador com o filho num colo, o livro do outro, e digitando, e meu filho gritando, e meu ex-marido gritando na minha cabeça. Pra ele falar que eu estava usando meu filho como desculpa. Muitas pessoas desistem da faculdade por todos esses obstáculos. Eu não desisti. Eu não desisti. Eu me formei. Você me passou com a nota mínima, mas eu passei. Eu passei por mérito meu, porque eu estudei muito para chegar ali. Então, assim, pra mim você é um lixo de professor. Pra falar isso, sem saber a história do outro, você é um lixo. Eu é que sinto pena de você, dos seus filhos e da sua família, porque Deus sabe como você os trata. E pra finalizar, né, quero falar um pouquinho da minha relação com meu filho. Hoje meu filho já é um pré-adolescente. Meu filho é meu amigo. Meu filho é chato, é chato. Meu filho me cobra em excesso, cobra. Sabe, assim, ele é tão viciado na mãe, é tão dependente da mãe, talvez isso também seja alguma culpa minha em querer proteger demais pra ele sofrer de menos, que ele tem hora que ele me sufoca. Ele não aceita, sabe, assim, de eu construir um relacionamento. Ele me cobra quando eu saio com ele, sem ele, né? Mas eu não cobro quando ele sai com o pai ou a madrasta. Mas acima de tudo, é meu parceiro, é meu amigo. Todas as vezes, desde a minha separação até hoje, quem sempre cuidou de mim foi meu filho. Sabe, eu lembro das vezes que eu chegava em casa quase desmaiando, deitava na cama e falava, filho, eu tô passando mal. Ele tinha 8, 9 anos,
Por várias vezes isso aconteceu, de eu chegar com estafa no limite, cansada, de ter virado noite fazendo chocolate ovo de Páscoa, porque eu revendia para as equipes. E ele botar uma meia no meu pé, se virar para fazer o lanchinho dele e fazer o meu, sabe, assim, deitar do meu lado, me abraçar. E hoje eu digo que valeu a pena. Valeu a pena tudo que eu passei. Valeu a pena tudo que eu enfrentei por mim e pelo meu filho. Valeu a pena porque eu aprendi a ser mãe junto com meu filho. Ele me ensinou a ser uma mulher melhor, uma mãe melhor. Valeu a pena cada pessoa que passou na minha vida, umas me mostrando como eu quero ser, outras me mostrando como eu tenho que me afastar e vigiar, mas valeu a pena tudo. Então eu sou grata a todos vocês, obrigada por vir até aqui, ao último capítulo. E quero dizer que eu venci, eu sou feliz. Eu sei que ainda vou galgar muitas outras coisas. Vocês vão ouvir falar de muitas outras conquistas minhas, mas que eu tenho certeza que eu só irei conquistar, porque agora eu tenho vocês. Obrigada por tudo, por cada mensagem. Eu li uma por uma, por cada abraço emitido, por cada lágrima que vocês arrancaram com as mensagens, sabe, assim, me motivaram muito, me deram muita força. E foi muito bom dividir toda essa história com vocês e saber que essa minha história é a história de tantas outras pessoas, é a história de muitas outras vidas e que tocou em inúmeros corações. Obrigada por tudo, de verdade. Obrigada. E eu sou muito grata até aqui. Beijo. Até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima série. Obrigada por tudo.